Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma ação de promoção do ENTAL, o Encontro Nacional de Terapeutas Acupunturistas e outras práticas integrativas orientais. E para a live de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o professor Fábio Fonseca. Bom, eu já comecei falando e mais uma vez eu esqueci de me apresentar. Vocês vão ver bastante minha cara aqui. Meu nome é Leandro Galvão, eu sou um dos coordenadores e organizadores do ENTAL. E para a live de hoje a gente tem um tema bem interessante. A gente vai falar sobre a importância do raciocínio clínico na prática da medicina chinesa, né? A importância de exercitar e executar esse raciocínio clínico na forma correta para conseguir atingir aí o sucesso do tratamento. E para essa conversa de hoje, nós teremos aqui o professor Fábio Fonseca, que eu acho que ele já está chegando por aqui. Deixa eu achar ele. Boa noite a todos. Boa noite, Léo, Silvana, Kelly, Giane. Deixa eu só dar um toque pro Fábio me chamar aqui, que eu não estou enxergando ele ainda. Pronto. Tá enviado. Chegou? E aí? Daqui, alemão. Tudo bom? Tudo bom? E aí? Beleza. O pessoal tá chegando aí para acompanhar a nossa conversa. Fábio, posso te apresentar? Ou você se apresenta? Lógico. Tem certeza? Fala aí, alemão. Você fala melhor que eu. Tá. Então tá bom. Então, nosso convidado de hoje é o professor Fábio Fonseca. Fábio Fonseca é acupunturista, formado pela Faculdade Bramec. Se você entrar lá no Facebook dele, você vai ver que ele tem uma vasta experiência, principalmente na parte de oftalmologia. Você achou que eu ia falar de skate, surf e jiu-jitsu, né? Fábio Fonseca, ele tem uma vasta experiência na parte de oftalmologia, não só oftalmologia, como infertilidade. Tô vendo até minha... alemão. Oi? Tô vendo até minha paciente aqui de retinose pigmentar aqui, a Blanca. Dá um alô pra ela aí. Tudo bom, Blanca? Vem acompanhar a gente aí nessa troca de experiências, né? Então é isso. E o professor Fábio Fonseca, ele foi meu supervisor de estágio durante a minha formação no Ibramec. E a partir daí a gente começou a desenvolver vários trabalhos em conjuntos. Né, Fabão? Sim, alemão. Tanto o Leandro, né? A gente chama de alemão. O Vinícius, o Henrique. Tudo passou pela gente lá na Ibramec, lá pelo ambulatório da Ibramec. Então, a gente é muito grato pela faculdade, né? Pelo Regis também. Mas hoje estamos aqui, né? Falando sobre a questão do raciocínio clínico. Né, como desenvolver uma questão do raciocínio clínico com a acupuntura, né? Hoje, eu atendo mais casos o quê? Casos crônicos. Casos... Eu não estou pegando muito, assim, vamos dizer, a parte aguda, né? Meus atendimentos são mais crônicos e voltados para a oftalmologia hoje. Mas dentro desses 12, 13 anos de acupuntura, a gente viu vários casos aí. E tem uma diferença de raciocínio clínico para o agudo e para o caso crônico, né, Leandro? Sim, sim. Então, Já passou por vários segmentos, né, Fabão? Teve uma Sim. fase que você trabalhou bastante com a parte ortopédica, teve um período que você coordenou a parte de geriatria, passou pela saúde da mulher. E para cada um desses segmentos você percebe que existe variáveis em termos de racionalidade para conduzir um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento. Sim. Não adianta a gente querer enxergar só pela questão, vamos se dizer, ocidental. Eu recebo várias perguntas tipo, de alunos
que eles não me passam sinais e sintomas, eles só me passam o nome da doença ocidental. Isso aí, para a gente que trabalha com medicina chinesa, beleza, pode ajudar assim no começo, mas a gente precisa saber como a condição, principalmente para os casos clínicos crônicos, qual que é a condição que piora, como começou. Não adianta muito você chegar só com, tá aqui a Blanca que eu atendo ela tem retinose pigmentar, tá? Meu, você vê a anamnese que eu fiz com ela, eu perguntei de tudo, da questão emocional, da questão como que é a alimentação, como que é o sono dela. Então, assim, o aluno não tem que chegar em mim e falar, ó, o paciente tem retinose pigmentar, qual que é o ponto que eu coloco isso aí? Eu recebo várias perguntas em cima disso. Só para você prestar atenção. Eu recebi de uma aluna, né? Eu estou tratando, assim, dando alguns toques para ela com o marido dela. O marido dela tem problema de ceratocone, então tem muito problema na córnea, né? Como eu comecei o diagnóstico para a gente chegar nos pontos, tá? Então fiz a anamnese toda, cheguei lá, ela falou que uma coisa que eu prestei muita atenção, ela falou que o marido dela tinha diarreia desde o tempo de adolescência. Lógico, não vou atuar diretamente no olho, tratando a questão da diarreia dele, mas se o paciente está tendo diarreia constante, ele está perdendo líquidos corporais, está perdendo dinheiro. Como que esses líquidos corporais vai chegar nos olhos? Então, assim, a primeira coisa, vamos tratar a questão da síndrome aí. Primeira coisa que eu fiz foi parar a diarreia, as fezes pastosas do paciente. Entendeu? Então, assim, eu não foquei diretamente no olho. Eu falei, vamos vamos endireitar o intestino do paciente para ele parar de perder líquidos corporais, que o dinheiro ele vai para os olhos, para depois eu começar a focar no olho do paciente. Então, assim, a gente tem que entender a síndrome. Não adianta a gente querer ir direto para a questão falar, o paciente está com problema nos olhos, já vou atacar diretamente os olhos do paciente, sem saber se o paciente transpira muito, se o paciente vai muito no banheiro, entendeu? Por isso que a medicina chinesa é individual, né? Tem essa questão de cada tratamento é individual. E não adianta a gente perder a essência, né, Alemão? Dessas coisas aí. Então, às vezes a gente não fica atento nisso aí, a gente tem que ligar. Se a gente não entender o mecanismo das coisas, a gente não tem um tratamento eficaz. E o que a gente vê não digo todos os acupunturistas, mas o que a gente vê na grande maioria é que se foca só na queixa principal, assim, ainda na medicina ocidental. Não diferencia síndrome, não pega sinais e sintomas, já quer o tratamento, uma receita de bolo, né? Isso é muito comum com um profissional da medicina ocidental e a gente percebe isso, né? Dentro do contexto da biomedicina, quando a gente pensa em tratamento de doença, né? Os tratamentos eles são guiados por protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Por exemplo, você trabalha com oftalmologia, né? Aí você pega um médico oftalmologista. Existe um protocolo que guia o tratamento, por exemplo, de glaucoma, ceratocone. Então você já tem todas as estratégias muito bem estabelecidas a partir de um bom diagnóstico. E dentro do contexto da medicina chinesa que você falou, né? Esse processo é diferente. Existem as categorias de doença, né? Por exemplo, existem várias categorias de doenças chinesas que apresentam compatibilidade com doenças ocidentais, mas você tem um contexto da síndrome. Né? A síndrome que o corpo expressa ao longo do processo evolutivo daquela doença. E a gente tem que aprender a enxergar a síndrome. É muito comum, às vezes, o pessoal querer um protocolo pronto, uma combinação de pontos para o tratamento de glaucoma, mas não dá para a gente trabalhar dessa forma, como você falou. O caso dessa paciente que apresentava uma alteração oftalmológica, e o problema, a base, a raiz, é que o indivíduo tem o trânsito intestinal aumentado, está perdendo fluidos e não tem líquido para nutrir os olhos.
Né? Então você tem que entender os sinais e sintomas, o padrão sindrômico, o mecanismo da doença para poder fazer intervenção e tratar. E se a gente pegar aí, ó, olha uma coisa, a gente começa a entender o conceito. A córnea na medicina chinesa, tá, tem uma relação muito com o pulmão, entendeu? Se eu pego e transponho a córnea, pulmão é acoplado com quem? Com o intestino grosso, entendeu? Então, assim, se a gente pega, até na medicina chinesa, a gente vai jogando, as coisas vão se encaixando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre relatar essa questão, conhecer bem o mecanismo da doença, que você vai ver que as coisas vão estar, entre uma hora ou outra, vão estar ligadas ali. Né? Você vai ver tanto glaucoma, tanto de ângulo aberto, ângulo fechado, a gente tem muito. Opa, caiu aí, alemão. Não, Então, tava dando uma interferência aqui no microfone. Melhorou meu áudio? tá melhor o áudio do alemão aí? Pessoal, o meu áudio tá dando para me ouvir aí? Tá, né? Seu áudio tá bom, acho que o meu tá uma porcaria. Então, assim, então todos que estão aqui hoje vendo, atentem aos sinais, sintomas do paciente, independente da doença que ele tenha na medicina ocidental. Lógico, se for uma coisa mais aguda, igual eu falei pro Leandro, você vai trabalhar a questão mais aguda, você vai tirar a dor. Então, como a gente falou na masterclass do joelho, ele trabalha com canais tendinomusculares, trabalha assim, gosta de trabalhar com o microsistema, eu vi a Roselaine aqui, trabalha com aurículo, trabalha com acupuntura abdominal, dá um foco lá, mas depois você começar a pegar coisas mais crônicas, também você vai ter que dar ênfase aí para a síndrome aí, para os sinais, né, dos órgãos e vísceras aí, né? E lógico, não pode esquecer também da questão dos canais, aonde que passa, né? Mas a gente tem que estar sempre, e uma coisa, sempre estudando. Desculpa eu falar aqui algumas coisas, mas tem certas coisas que eu vejo na internet, que a pessoa fala que você vai sair um acupunturista completo com uma semana de curso, ou com uma semana você estudando o pulso, isso aí é enganar, estão te enganando, na boa. Você tem que pegar procurar aprender o básico do pulso, pelo menos. Mas assim, o básico do pulso, o Leandro tá aí, vai demorar muito tempo, vai demorar muita observação, aí você vai pegar a observação que você está sentindo no pulso e você vai transpor para a questão teórica. Tem um livro do Bob Flaus que ele fala muito isso, né Leandro? Segredo do diagnóstico chinês através do pulso. Então isso vai demorar muito, vai demorar atendimento, vai demorar observação clínica. Hoje eu tenho 13 anos de prática clínica, o alemão deve, não sei quanto, mas tem bastante também. É um pouco menos. Eu ainda não me sinto capaz de pegar só o pulso e falar, ó, o cara tem tal síndrome. Lógico que eu pego o pulso da pessoa e falo, dentro dos 8 princípios, me ajuda bastante, né? Dentro dos 8 princípios, então eu vejo, o pulso está mais superficial, está mais forte, ele tá a questão do ritmo, né? Mas se você pega e fala, não, eu vou diferenciar os 27 tipos de pulso numa paulada só e falar até que dia o cara teve diarreia, é difícil. Então a gente tem que ser mais, tem que trazer mais para a realidade das coisas, ser mais real. Não adianta você prometer uma coisa que você não vai cumprir. Você vai jogar um monte de coisa na cabeça do aluno e o aluno não vai entender nada. É muito conteúdo para pouca coisa. E assim, né? Quando a gente pensa em, tá bom meu som? Melhorou? Tá um pouco baixo ainda. Tá um pouco baixo? Tá. E agora? Melhorou? Fala alto aí, Alemão. Grita aí. Tô gritando. Daqui a pouco os vizinhos vão xingar aqui. Mas tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir. Meu som ele tá no talo aí. Tô falando que não. Pera aí que eu vou tentar colocar o microfone. Coloca o microfone.
Então, pessoal, o pessoal que tá ouvindo a gente, for pegar o pulso, pega, mas se atente à questão dos 8 princípios, tá? Vê se o pulso vê se ele é mais superficial, se ele é mais profundo, se ele bate constante, algumas coisas que você precisa pegar que dá para pegar que é mais fácil, se ele é escorregadio, se ele está em corda, tá? Então isso aí vai ser muito fundamental. Agora, a questão do raciocínio clínico, você vai evoluir, né? Você vai evoluir com o tempo, né? Então, até o Regis que entrou aí, ó, dá um alô pro Regis aí. Beleza, abraço. Regis? E aí, melhorou meu Pode áudio? falar. Melhorou seu áudio aí, alemão? Acho que sim, melhorou? Tá melhor? Tá melhor. Pode falar. Beleza. É que eu acho que o microfone ele tava preso no meio da minha barba. Né? Beleza. Então, quando a gente fala de pulsologia como elemento para diagnóstico, é isso que você falou, né? Existem várias referências para o estudo do pulso. Você tem vários textos antigos, por exemplo, você tem o Bin-Hu Mai-Shue, inclusive já tem literatura em português que fala a respeito de pulso. O Nanjing, que é o clássico das dificuldades, ele tem vários capítulos dedicados. Se você utilizar como referência o capítulo 10 do Lin Shu, né, que fala a respeito de teoria de canais, quando ele aborda o diagnóstico baseado na palpação do pulso, ele considera a relação carotídeo, né, carotídeo versus pulso radial. Então, assim, uma teoria, ela vai acrescentando, né, em relação à outra. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ir dominando e evoluindo nesse processo para atingir o grau de excelência no diagnóstico. E além da palpação do pulso, existem outras formas, né? O diagnóstico da medicina chinesa, ele se apoia em 4 métodos. E tem algumas etapas do diagnóstico que elas acabam sendo negligenciadas, né, aqui no Ocidente. Por exemplo, o diagnóstico baseado na inspeção de face. Se você abrir o clássico interno do Imperador Amarelo, existem vários capítulos que abordam o diagnóstico baseado na inspeção da face, inspeção do olho. Alguns capítulos falam até de configuração de corpo. E é algo que, na prática clínica, acaba ficando em segundo plano. É muito comum, por exemplo, a valorização do diagnóstico da inspeção baseada na inspeção da língua, né? E a gente acaba deixando outros elementos importantes de lado, né? O formato do rosto, coloração. Você tem um capítulo, não vou me lembrar agora, mas tem um capítulo, acho que do Suen, que fala a respeito da estrutura, né, do império na região da face, que o nariz ele é o mentan, a região entre os olhos, a região da glabela, apresenta correspondência com outra estrutura, a bochecha e a cerca, e cada uma dessas áreas possui uma correspondência com uma região do corpo, com órgão e víscera. Então é interessante a gente aprender a observar isso para extrair informações para construir um bom diagnóstico. E você que trabalha muito com o diagnóstico, com a parte de oftalmologia, existe uma etapa da inspeção que ela é voltada para a observação do olho do paciente, para extrair algumas informações, né? Tem a questão das 5 rodas, mas aqui, ó, olhando, ó, o pessoal aí até fala, olha para minha face e olha para o do alemão. Vamos ver quem é mais fogo aí no negócio aí. Eu tenho uma face mais pálida, a questão, mas eu tenho uma deficiência do rim aí que eu já nasci com ela. O alemão já, se ele tirar o chapéu aí, tira o chapéu aí, alemão, um pouco aí. Não vou tirar, meu cabelo tá todo Tira aí, tira o chapéu. Dá pra ver que o Leandro, ele é mais vermelho, né? Ele tem a questão de mais fogo aí. Então, é um cara que as coisas sobem mais rápido aí, né? Imagina o Leandro. Ainda bem que o Leandro não bebe, meu. Conheço o Leandro, ele não bebe nada, né? Toma bastante água. Mas imagina, ó, pensando em casos clínicos aí. O alemão, imagina hipótese, porque assim, ele não bebe, tal, conhece, tá? Se ele tomar um pouquinho de álcool, álcool gera calor no fígado, né? Leva calor também. O vento, o calor no fígado sobe, vai levar para a face aí. Vai fazer junto com o coração, né, Leandro? Imagina como... Será que o Leandro vai ficar mais agitado, vai falar mais, vai ficar com o olhão mais aberto, né? Isso aí é pra gente entender só como que vai
que vai ser as coisas aí. Então, assim, tem uma configuração diferente minha. Talvez eu possa beber, hoje eu não bebo mais, eu posso ficar mais tranquilo, mais relaxado, mais tranquilo, né? Mas o Leandro, ele não perde a noção, não, tá? Quando ele bebe. Não, claro. Mas a gente acompanha muito o quê? Quando a gente pega paciente, a gente pergunta, às vezes até pergunta, quando você toma álcool, quando você toma, você tem uma alteração, como é que tem gente que fala, não, eu fico totalmente perdido, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu faço. Então, essa pessoa pode ter uma ascensão muito do yang do fígado, né, Leandro? Sim. Sim, inspeção de face é um elemento importante, né? Às vezes o primeiro contato com o paciente, né? Você já começa a avaliar comportamento, já observa a face do indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo tem manchas escurecidas ao redor do olho, tem um significado clínico importante, né? Sim. São sinais que revelam muito das características dos órgãos e vísceras, sistema de canais. Fabão, já que a gente está falando de racionalidade médica, sim, na sua prática clínica, quando você executa o diagnóstico baseado nos 4 métodos, quais são os elementos que você julga no primeiro momento, na sua dinâmica de atendimento, como essenciais para a condução de um bom diagnóstico? Por exemplo, na minha prática clínica, para eu ser conclusivo, essa etapa não pode faltar, ela é imprescindível. Ah, sim, a observação, né, Leandro? Tipo, a observação. Sempre tem esse ditado: quando o paciente entra no seu consultório, você já tem que começar a ver como que ele, se ele anda mais rápido, como é que tá, todo, para ver até a posição do cara, se o cara é mais arcado, se o cara anda mais para baixo. Então, eu já começo, meu diagnóstico já começa assim. Aí outras coisas que eu vejo muito é a questão das extremidades. Se as extremidades forem muito frias, eu já vejo que tem algum problema aí. O que acontece? A gente sabe que o baço, né, tanto o yang do baço, a questão tem que mandar para as extremidades. As extremidades ali tem que estar, até nessa questão da oftalmologia também. Se eu tenho as extremidades frias, não está chegando o ti no local, né? Vamos pensar. Não está chegando o ti e até chover no local, porque às vezes fica roxo também no pé, ou tanta mão. Será que está chegando o ti nos olhos também? Considerando que o olho está aqui em cima e também como se fosse uma extremidade, né? Então, se os pés, é uma das coisas que eu vejo ali, se os pés e as mãos estão frias, principalmente os pés, será que está chegando o ti em todos os lugares ali? Aí eu já levo para oftalmologia já. Eu já vejo que tem uma deficiência de ti ou de sangue. Aí eu vejo também, começo a reparar outras coisas que eu não deixo de apalpar. Palpação dos pontos mu. Muito importante, né, Leandro? Sim. Então, Isso que você falou de avaliar as extremidades é um detalhe importantíssimo, né? Se você está fazendo o diagnóstico, né? Está lá atendendo o paciente. Se o indivíduo tem as extremidades mais frias, né, mais geladas, é fato, não vai chegar a ti na extremidade, quem dera na superfície. E o Sim. olho, ele tá na cabeça, né? É um orifício superior, tá lá em cima. Então, isso é muito interessante, porque baseado numa sensação subjetiva ou objetiva de frio na extremidade, você já consegue qualificar como é que tá o ti do indivíduo. Se tá chegando o ti nas áreas. Isso, aí você leva para essa questão aí, ó. Sempre eu pergunto, se não tá chegando o ti nas extremidades, será que tá chegando o ti no topo da cabeça também, que a gente sabe? A pessoa não pode esquecer. Vamos abrir mais as coisas. A pessoa não pode sofrer de esquecimento, não pode estar com dificuldade de aprendizado, né? Porque não está chegando yang puro o suficiente na cabeça, o yang puro, que a gente tá falando. Não está falando de ascensão do yang quando a pessoa toma um Spirit Night aí, né? Estamos falando do yang puro precisa, né? Então, e tudo isso aí, a gente tem que levar para vários conceitos. Então, eu posso, lógico, levar até para uma questão da área oftalmológica, até para uma questão de aprendizado ou de memória ali também. Então, tudo isso aí, a gente não precisa estar atento, né? O acupunturista, ó, ele precisa ser detalhista.
os detalhes ali que vão fazer como é que se diz, o ponto-chave do tratamento, né? Então tem que perguntar tudo, mas não é perguntar por perguntar, é perguntar para tirar o raciocínio clínico. Então, várias vezes já eu vi aluno perguntando eu falei, o nosso aluno deve estar fazendo uma anamnese ali completa do paciente. Meu, fiquei até feliz pensando assim, né? Aí chega na hora, você vai chegando perto ali, o cara tá conversando de receita de bolo, de novela com o paciente. Você não vai tirar racionalidade clínica nenhuma ali, né? Só se ele conseguir um método novo aí, né? De extrair informações baseadas, né, com essas perguntas aí. Então tem que ser perguntas e você ir juntando o quebra-cabeça ali. Né, Leandro? A qualidade, o sucesso do tratamento, né, é baseado na atenção a todos esses detalhes. Aí você puxou uma característica importante, que é a anamnese. Né? Aí é uma opinião minha, eu acho que você compartilha dela também. Dentre os 4 métodos que sustentam o diagnóstico em medicina chinesa, a anamnese, o interrogatório, na minha opinião, ele compreende aproximadamente 75% do diagnóstico. Né? É claro, os outros são muito importantes, palpação, mas interrogar é fundamental. E a gente, como profissional da medicina chinesa, para levantar os sintomas, os sinais, tem que conduzir um bom interrogatório. E é o que você falou, tem que ser objetivo, não pode perder o foco. Você tem um ponto de partida que é a queixa principal do cara, aí a partir dessa queixa você começa a explorar. Você faz aquele interrogatório céfalo-caudal, né? Você vai de cima para baixo, perguntando da cabeça aos pés. E é comum isso. Às vezes a gente acaba observando que o aluno ele perde o foco, né? Em alguns momentos. Porque é tanta coisa que o paciente pode revelar e se acaba às vezes entrando em outros detalhes, sai um pouco do contexto do diagnóstico. Aí, Fabão, para a condução dessa anamnese, por exemplo, na sua área de atuação, nesse momento, que é a oftalmologia, para ser o mais objetivo possível e conduzir da melhor forma, como que você faz? Qual que é o ponto de partida? Como que você começa a conduzir um interrogatório com o objetivo de fechar um diagnóstico de alguma alteração oftalmológica? Cara, eu pergunto de tudo, cara. Tipo, principalmente paciente, como eu disse, eu tô atendendo muito pacientes casos crônicos. Então, assim, não é que eu não tô pegando conjuntivite, por um vento interno. Tô pegando já casos que vêm de anos, já no pessoal que tem problema de visão, que pode progredir para uma perda de visão. Então, eu preciso saber a história total do paciente. Então, eu começo perguntando desde da alimentação, se dorme bem, dessa questão dos hábitos, até a questão de se bebe ou não bebe, se toma café, ó. Oftalmologia. É crucial saber se o paciente toma álcool, toma muito café, se tem diabetes, né? Fundamental isso aí. Como que se ingere muito açúcar. Então, tá um pouquinho... O óculos aí tá fosco aí. Então, tá meio embaçado. Mas eu começo a perguntar de tudo. Como é o caso crônico, o emocional vai estar envolvido também. Então, eu pergunto para a pessoa, quando você tá nervosa, quando você tem uma questão emocional ali, da raiva, do medo, de preocupação, a sua visão piora? Qual o horário que a sua visão piora? Como você vê que a sua visão piora? Que tipo de coisa que faz sua visão piorar? Assim, que você pressente, você observa que sua visão piorou. Então quando eu deixei de comer por muito tempo, quando minha imunidade baixou, peguei um resfriado. Então várias dessas coisas eu fico atento a tudo, Leandro. Tem que ser muito detalhista aí, não pode passar um detalhe, cara. É um pouco diferente. A minha consulta com oftalmologia, tem até minha paciente aí, que eu trato ela, demora
a sessão dela demora 2 horas. É 2 horas eu tratando só ela. Então, como que eu faço no tratamento dela? Determinei uma síndrome que ela tem. Primeiro, eu trato a síndrome. Então, eu deixo ela lá 30, 40 minutos com a agulha, só para equilibrar. Então, toda hora eu vou no pulso dela e vejo lá, ó. Então, eu coloco a agulha e falo, o pulso está um pouco em corda aqui e está um pouco fraco. Então, eu quero fortalecer esse pulso e tirar a questão do pulso em corda. Aí eu coloco a agulha, tonifico, mexo na questão da estagnação do tiro do fígado e vou vendo o pulso dela. Enquanto esse pulso não alterou, eu não tiro as agulhas. Eu deixo lá, eu deixo 30, 40 minutos. Depois que o pulso, eu consegui a alteração que eu quis no pulso, aí eu começo a focar o tratamento para a questão do olho dela. Então, assim, até uma técnica que eu uso que é muito usada nos Estados Unidos, em New Jersey, pelo Dr. Andy Rosenfarb, que ele pegou alguns pontos na sola, na sola e na palma da mão. Então, assim, o tratamento é dolorido. Nossa. A paciente sabe, tá aqui, ó, ela tá aqui para falar a verdade. Dói, mas o custo-benefício é melhor, cara. Porque assim, a pessoa tá perdendo a visão. Não se pode... Ó, na oftalmologia, pode se fazer muito em casos agudos e até alguns casos crônicos, mas igual um caso que eu atendo muito, retinose pigmentar. Eu tenho vários pacientes. Não tem muita coisa que a medicina ocidental pode fazer. Então, sabe que os pacientes com retinose pigmentar têm uma carência de vitamina A. Então, assim, a suplementação, eu peço para os pacientes tomar vitamina A, que é o Goldberry também, assim, mas tem essa questão da palma da mão. A agulha vai algumas agulhas na palma da mão e vai na sola do pé. Esse é o melhor e algumas agulhas focadas no olho. Eu faço atendimento com pacientes de retinose pigmentar desde 2016, acho. No ano passado, e nesse ano que eu acertei a mão, assim, pode-se dizer que eu consegui equilibrar as coisas. Que antes, não que eu tive alguns erros, mas eu estava equilibrando. A gente tem que acertar um par, né? E hoje eu me sinto muito mais bem preparado para atender problemas, principalmente de retinose pigmentar, do que alguns anos atrás. A prática vai levando à perfeição. Isso. E eu falo para os alunos que estão ouvindo, façam cursos com professores, não é falando que tem que fazer curso comigo ou com o alemão, mas que tenham prática clínica. Acupunturista que não tem prática clínica, que não está lá atendendo todos os dias, ou tem a série de atendimentos, né, constante, ele vai se perder, porque assim, ó, tem até uma frase, né, Leandro? Aprenda com o erro dos outros, não aprenda com o seu erro próprio, né? Esse cara que não tem prática clínica, cara, ele não errou, ele não atendeu ninguém, ele só está ali nos livros. Os livros são importantes, os clássicos são importantes, mas o paciente é individual, cara. E aquele cara só vai falar com base do que ele leu. Eu leio também, tem um monte de livro que eu leio, você lê, mas assim, a gente junta o quê? Tanto a questão dos livros da nossa observação clínica, né? Sim, a prática vai levando à perfeição, né? E quanto mais... Tá o Vinícius aí, mandar um abraço pro Vinícius. E aí? O Vinícius, o Henrique, aí o Vinícius também, que tá lá na Ibramec, lá, que também, ele é muito teórico, mas ele atende muito também. Então, assim, tá na balança aí, ó, tá equilibrado, yin e yang aí tá equilibrado. Não adianta esses caras só teóricos, só que não fazem atendimento, não colocam a mão na massa, cara. Esses caras eles vão passar só a experiência dele em cima dos livros, né, em cima dos autores ali. Não tem esse próprio... a observação deles, né? Igual eu falei,
comecei a atender casos de pacientes com retinose pigmentar em 2016. Eu comecei a acertar a mão, mas que eu cheguei no nível o ano passado. Ó. Hoje eu me sinto mais seguro até para colocar que eu estou aqui falando com você que eu estou atendendo pacientes com retinose pigmentar ou degeneração macular, outros casos, tá? Porque eu estou tendo certa experiência, né? Agora tem muita coisa aí na internet que a gente vê que as pessoas só são baseadas em livro, na teoria e não tem a prática, cara. Aí fala muito bonito, muita questão, e você vai atender na hora, dentro daquela pessoa, não dá resultado, porque a gente tem muita coisa. Quem tem no livro, a gente tem que alterar, né Leandro? Tanto na fitoterapia e tanto na acupuntura também. A gente tem que exercitar essa base teórica, né? Teoria Sim. é importante. Aí tem que ser aliado à prática, sucesso, insucesso, né? Para a gente atingir esse nível, esse refinamento. E em relação à teoria, a gente tem que tomar cuidado, né? De onde Sim. vem essa base teórica, como essa base teórica é explorada. Quando a gente fala de textos antigos, de clássicos da medicina chinesa, tem livros aí que é acúmulo de experiência médica de mais de 5.000 anos. Então os caras realmente, né, exercitaram a medicina, construíram um sistema médico que é muito eficaz. Agora o problema também, às vezes, quando a pessoa tenta criar uma nova forma de medicina. Eu sempre falo isso, né? É o perigo da medicina chinesa. Você pegar a medicina ocidental, juntar com a medicina chinesa e criar um terceiro sistema que não tem fundamentação nenhuma. Não tem, aí você se perde totalmente. Né? Você não sabe porque não está dando resultado. Tem uma pergunta aqui, Leandro. Essa deficiência de Ti ou de sangue pode ser por má alimentação? Pode ser sim. Alimentação, a gente sabe o que? O Ti do baço ali é que absorve, né? Baço e estômago. Se eu não tenho o Ti né? Pós-celestial aí, alimentação, não vai dar base aí. Então, a alimentação, lógico que vai variar também de constituição para constituição. Então a gente vê, tem pessoas que ficam 3 horas sem comer e o cara fica de boa. Eu falo mesmo, eu não posso ficar 3 horas sem comer, eu preciso comer a cada 3 em 3 horas, que se eu fico muito tempo sem comer já me dá, eu já não me sinto muito bem, então eu preciso comer. Então, o alemão, eu não sei como é que é o processo dele aí, se ele come 3 vezes. Começa a ficar irritado, né? Depois de 3 horas. Mas a base primária para a construção de substância fundamental é dieta, né? Então tem dietoterapia, né? Muito, muito importante. Então, pessoal, o que a gente quer passar para vocês é uma coisa assim. A acupuntura não é fácil, né? Chegar à questão do raciocínio clínico, você vai ter que observar, você vai ter que ler muitos livros, né? Você vai ter que ter bastante prática. E estão falando do livro do Maciossi, de diagnóstico de medicina. Sim, é bom, eu acho bom, mas eu tenho o livro de diagnóstico do Walter Roche, né? Tenho o livro também do Jeremy Ross. Então, você vai ter que pegar vários autores aí e, junto com a sua experiência clínica, você tirar a fundamentação. Não fiquem só um autor, né? Peguem vários autores aí. Hoje, na medicina chinesa, no tempo que eu comecei a estudar, tinha só Maciossi e Jeremy Ross. Mas hoje a gente tem mais, tem o Sionor, né? Tem vários livros aí, né, Leandro? Que tem várias lives, tem vários cursos aí que o pessoal fala também de diferenciação de síndromes, de diagnóstico, né? Sobre formas de estudo, a gente sempre conversava bastante a respeito disso, né? Eu, você, o Henrique, o Vinícius. E o fato de você ter várias literaturas importantes que abordam, por exemplo, o tema diagnóstico é interessante. O Vinícius estava conversando outro dia isso com a gente, que o legal é você pegar vários autores diferentes, estudar sobre diferentes pontos de vista e tentar avaliar pontos chaves, pontos em comum, né? Para você poder, digamos, tomar aquilo como fator principal, né? Como isso, só falar para o pessoal conhecer, ó. Tem Jeremy Ross, o Maciossi, o Sionor,
o Bob Flaus, como que é o nome dele? Under. Fala aí, alemão, que você sabe falar mais. O Andrew. O Under, Nugget, é. O Andrew. Não, os caras são Peter Dedman, né? Tem várias aí, ó. Tem vários. Os caras que são muito bons, os livros deles, né? E vai ajudar muito na sua prática clínica aí. Então, assim, não ficar. Ah, tem uma pergunta da minha paciente aqui, ó. Identificar o elemento da pessoa ajuda muito no diagnóstico? Tem uma acupuntura chamada acupuntura constitucional. Então, assim, cada pessoa tem uma constituição. Tem algumas pessoas que têm uma constituição mais fogo, tem uma constituição mais metal, madeira. Então, ajudar a identificar o elemento da pessoa ajuda, sim, o movimento, né, que fala assim, o movimento, ajuda, sim, no diagnóstico. Lógico que vai ter outras variantes aí, né, mas ajuda. Então, é aquela coisa que eu falei, se você identifica uma pessoa muito madeira, né, você vai saber que ela é muito perfeccionista, ela pode ser muito rígida, ela pode ter aversão a vento, então você vai pegando muito essas coisas. Se você identifica uma pessoa com constituição água aí, ela pode ter retenção de líquido, ela pode ser medrosa, ela pode gostar muito de comodismo, pode ser uma pessoa acomodada, né? Então a gente vai pegando tudo, essas informações aí, e vai colocando no raciocínio clínico também. Se pegar uma pessoa fogo aí, ó, pessoa um pouco mais fogo aí, ó, igual o alemão, na brincadeira. Cadê o alemão, né? Qual que é o nome do cara? É o Worsley, né? Eu esqueci. Tem o Worsley, tem um livro azul, Acupuntura Constitucional. Acupuntura Constitucional. Ele é um acupunturista da Inglaterra, mas para diagnóstico é muito legal o livro. Mas para tratamento que ele coloca lá, eu não utilizo o tratamento, mas eu utilizo a base do diagnóstico, porque ele coloca um negócio de fator constitucional, aí ele usa muito outro tipo de acupuntura lá que eu não uso muito. Mas para diagnóstico, assim, é bacana demais. Tem o Romualdo aí, ó. Romualdo, conhece o Romualdo, irmão? Espetando. Romualdo que estudou comigo, cara, já foi para a China, né? Romualdo, se você pegar ele, você vai ver que tem uma constituição de deficiência de Yin. Por quê? Porque o Romualdo, ele é bem magrinho, né? O Romualdo é bem magrinho, tem o próximo R3 ali, afundadinho também, o ponto ali do R3, né? Canela fina. Professora Romana, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar assistindo a gente aqui. A professora Romana, que tem bastante prática clínica, já está há bastante tempo na acupuntura. Então precisa dar ênfase a esse pessoal. Eu falei, não aprendam com seus erros, aprendam com, assim, o pessoal que tem muita prática clínica já errou, eu errei, o alemão já errou, né? Então, assim, esse pessoal vai te direcionar a não cometer os erros, não aprender com erro próprio, né? São boas referências, né? Pegam na nossa mão China, e ajudam a gente a conduzir o caminho. Na China há divergência de escolas como há no Brasil. Eu não sei se há divergências, mas assim, tem pensamentos diferentes, né? Assim, vamos dizer, tem uma área da China que ela pode ser que o pessoal trabalha mais com moxa, tem lugares na China que trabalham mais com acupuntura, mas tem várias linhas lá de acupuntura, né, Leandro? Eu nunca fui para a China. Eu também não, mas... Eu me baseio pelas experiências de outros profissionais, de outros professores que foram, né? Na verdade, não são divergências, né? Você tem dois modelos. Você tem o modelo de medicina tradicional chinesa, que surgiu lá depois de 1949, depois da Revolução Cultural, e você tem a medicina chinesa. Alguns chamam de medicina chinesa clássica, né? Tem uma certa diferença, mas não dá para falar que é uma divergência. É que assim, é o que a gente discutiu anteriormente, as teorias da medicina chinesa, elas não se anulam, elas se complementam. Existem profissionais que apresentam maior identidade com um determinado estilo, né? Por exemplo, você tem
Método do balanceamento do Dr. Tan, acupuntura ortodoxa do mestre Tung. Só que se você for buscar as bases dessas técnicas, todas elas são embasadas nos textos antigos, né? Então a base teórica que oferecida, né, que constrói isso, é a mesma. Aí vai muito da linha que você segue, da sua identidade. Toda a fundamentação, né, vem da medicina chinesa, né? Então, até a acupuntura japonesa, né, Leandro? Vem da fundamentação, eles se baseiam muito nos clássicos das dificuldades. Agora, lógico que todo lugar vai ter a diferença. Aqui no Brasil tem cada uma escola. Aqui no Brasil a gente tem cada uma escola opta por mais uma questão ou outra, que é normal isso, né? Não tem. O que precisa ser feito a acupuntura precisa dar o resultado esperado, né? Sim, por exemplo, você falou dos japoneses. O Kanpo, que é a fitoterapia. Kanpo, né? Se eu não me engano, tô com medo de falar besteira, mas acho que deriva de Hanpo, né? A medicina dos Han, que é a maior etnia, né, da China. E o período da dinastia Han, que vai de 200 a.C. até 200 depois de Cristo, foi a época de ouro da medicina chinesa, né? A época da medicina chinesa clássica. Então, se você for avaliar as diferentes metodologias, as diferentes falanges, linhas de pensamento, tem as raízes nos clássicos. Sim. Então, o que a gente vê é o seguinte, que toda a fundamentação vem lá, vem dos clássicos. Aí depois a pessoa vão tendo linhas diferentes, mas tudo com a mesma base, né, Leandro? A base é a mesma. Só que várias pessoas seguiram linhas diferentes, mas aí é normal isso. Mas tudo que a pessoa fazer... Preservar a base, né? Preserva a base e o que a pessoa está fazendo ali vai ter do raciocínio clínico, vai ter uma fundamentação. Então o cara usou, igual na acupuntura japonesa, o pessoal usa muito o ponto F4, né? F4, ele é ponto metal do fígado, então ele vai... Nagano. Nagano. Então, o ponto metal ali vai gerar uma água mais forte, né? Então, assim, tem muito, então, assim... Então, são vários caminhos que se explica. Na acupuntura tradicional nossa, na chinesa, não se usa tanto o F4 igual usa na acupuntura japonesa, né? A gente usa muito mais o F3, né? Quem não usa? Qual acupunturista que segue a linha da medicina chinesa que não usou o F3 aí? Tem pontos mesmo. Até que na acupuntura japonesa eles usam muito o R27 para equilibrar o sistema hormonal lá. Mas tem uma explicação, eu não vou entrar muito aqui porque eu não trabalho muito com a acupuntura japonesa, mas eles têm uma explicação lá que vai equilibrar a questão hormonal e tem uma explicação dentro da medicina chinesa, dentro da fundamentação da medicina chinesa, né? Sim. Eles utilizam a base para tentar explicar o mecanismo de ação, né? Uhum. É muito interessante. Então, na nossa conversa, a gente já falou de diagnóstico, de diferentes métodos, de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. Aí, Fábio, eu vou puxar um gancho que já gerou até polêmica, né? Vamos falar de agulhamento um pouquinho, né? E assim, agulhamento, não estou puxando o saco, mas assim, o Fábio no agulhamento, a técnica dele é um primor. Eu acompanho a prática clínica dele durante muito tempo e assim, o cara agulha bem. Né? Às vezes a gente estava treinando agulhamento, pegava uns vídeos, a gente ficava olhando, o Fábio já estava lá reproduzindo. Né? Da mesma forma, com a mesma intensidade. E você posta bastante foto na internet, no seu Instagram, na sua página pessoal, dos agulhamentos que você faz. E você faz muito agulhamento regional, ao redor do olho, cara. E às vezes você recebe umas críticas por conta disso, né? Sim, é aquela coisa, né? O aluno de acupuntura, ele tem que ver que ele está estudando, ele tem que aprimorar, né, o estudo dele. Então, assim, ele não...
tem vídeo na internet de cara fazendo cirurgia, médico fazendo cirurgia. Um aluno de medicina, ele não vai ver aquele vídeo e vai sair fazendo cirurgia, né? Tá na cabeça do cara que ele fala, não, eu tenho que estudar, eu vou ter que fazer todas as coisas ali. Então, a gente coloca esses agulhamentos para mostrar, né, para a pessoa e ela se capacitar, ter experiência clínica, se é possível fazer. Não entendo porque o pessoal critica quando eu coloco um agulhamento perto lá do olho, quando tem que afastar o globo ocular da pessoa. A pessoa, você é doido, você vai publicar isso? Eu falo, não, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Eu estou falando que ali é para você ver que pode ser feito. Se você entra no YouTube e digita em inglês oftalmologia, em acupuntura, você vê vários agulhamentos ao redor da órbita dos olhos, né? E ninguém vai falar nada para o chinês ali. Sim. Né? Então, assim, a gente coloca como questão de estudo para a pessoa se aprimorar, mas tem que estar na cabeça da pessoa que se ela não tem conhecimento, ela não pode sair agulhando, né? Tem que ter a prática, ter noção. Porque é o seguinte, se você agulha o olho do paciente para uma agulha do jeito correto, o que você pode causar ali? Pode causar hematomas, né? Pensou? A pessoa tem um casamento para ir a uma festa, sei que agora na pandemia não tem nada, mas vamos dizer quando passar, isso a pessoa tem uma viagem que vai fazer, aí você vai e agulha o olho da pessoa e fica o olho roxo lá. E aí? Vai sair no álbum do casamento, olho roxo. Ó, e olha como você tem que entender de síndrome. Eu sei o que o baço, ele não controla o sangue dentro dos vasos na medicina chinesa. Se a pessoa tem uma deficiência do baço, tá? Ela vai ter mais tendência a ficar roxo. Não só no olho, mas não tem vezes que a gente agulha o paciente e fica roxo o baço 6, fica roxo o R7, fica roxo o baço 9. Por que não vai ficar roxo também o olho da pessoa? E ainda levando em consideração que aqui é uma região muito vascularizada, né? Sim. Mas assim... Pode falar, fala, Helena. É que às vezes a gente posta os agulhamentos, agulhando o olho, fazendo transfixação, e o pessoal fala, nossa, mas como que você faz isso? Agulhar a região do olho, tem uma vascularização importante. Eu acho que, na minha opinião, muitas dessas críticas que a gente acaba recebendo, não é nem por culpa do cara, na verdade não é o cara, se apoia muito na pedagogia do medo, né? A gente percebe muito isso. Não pode agulhar a região do olho. Não é que não pode agulhar a região do olho. Você tem que dominar a técnica correta e fazer o agulhamento adequado, conhecendo a anatomia, né? Vai fazer a antisepsia, a asepsia daquela região, vai fazer tudo certinho. É igual gestante. Não pode agulhar gestante. Não pode agulhar... Né? Então, não é bem assim, né? A gente não é maluco. Tudo que a gente executa tem um embasamento, a gente exercitou a prática, a gente estudou a anatomia. Sim. A gente tem uma responsabilidade, tem uma puta responsabilidade em cima do que a gente faz, do que a gente publica, né? Então a gente sempre orienta a forma correta. Outro dia você recebeu uma crítica por conta do relógio, lembra? Eu tava com um relógio, agulhando de luva, tudo, e recebi crítica porque tava... Se eu agulho sem luva, o pessoal critica. Se eu agulho com luva, o pessoal vai e critica também. Né? E são algumas críticas que não... Você vê que não... A gente, na prática clínica, né? A gente não vê que não tem muita fundamentação, né? Também. A acupuntura é um dos procedimentos, né? Eu lembro aí, a acupuntura, desde que você formado, faça os ambulatórios, complete suas horas no ambulatório, tenha a sua certificação, né? É um dos procedimentos mais seguros que tem. A gente tem o que, Leandro? Até lá na própria Ebramec mesmo, a gente tem, acho que mais de não sei quantas mil horas, não sei quantas mais de 1000 horas de atendimento lá. Eu nunca vi a questão de alguém passar assim mal e ter que ir para o hospital. Não, é um procedimento muito seguro. Lógico, você precisa saber o que está fazendo, né?
quando o acupunturista erra, ele pode fazer o quê? Pode causar um desmaio no paciente, né? Pode causar vômitos, a gente já viu já isso aí, mas muita É, aquela questão do tem que é claro, observar, perguntar se o paciente comeu antes, os pontos que você vai agulhar. é fato que oferece um risco, né? Existe a possibilidade concreta de ocorrer um dano, mas assim, você consegue trabalhar o risco quando você tem uma teoria bem embasada, a prática, quando você segue os protocolos, e tudo isso é previsto, né? Estão me perguntando se eu não estou mais no ambulatório. Acontece o seguinte, pessoal, eu estou um pouco afastado da questão do ambulatório e eu estou direcionando muito os atendimentos aí para a prática clínica do pessoal com problema oftalmológico. Então, no momento, eu não estou no ambulatório lá, mas estou sendo muito bem substituído pelo próprio Vinícius, o, o pessoal Anderson, todo lá, o pessoal todo que fez treinamento, tanto comigo, com o Alemão, com o Regis, o ambulatório está em ótimas mãos. Vocês vão ter todo o suporte necessário por esse tempo aí. Então tá o Vinícius lá, tá eu até esqueci o nome do pessoal. Tá o Regis, tá. Ah, tá uma galera, ó. O Anderson. Então todas as dúvidas lá vão ser tiradas sem problemas. Tá em ótimas mãos sendo conduzido o ambulatório. E ó, nem sei quanto tempo a gente já falou, ó, se deixa aí o Leandro falar, cara, dois caras que falam pra caramba. que gosta de falar, né? A gente fez a masterclass no sábado agora, né? E durou acho que 3 horas e meia, né, Leandro? Mas ali, se fosse possível, a gente ficava falando até as 7 horas da noite ali. É Então tá gostoso o falar com Anderson lá, o conhecimento, né? Bhagavan, ele tá no ambulatório, tá? Então tem vários, tem a professora Fabi também, tem todo mundo lá, tá? O ambulatório está em ótimas mãos aí. Leandro, Oi. e você como está seu. Agora eu vou perguntar para o Leandro aí. Leandro tá atendendo muito aí com fitoterapia, né, Leandro? Esse ano, eu iniciei, na verdade, comecei no ano passado, né? Uhum. A aumentar os atendimentos aí com fitoterapia. O meu carro-chefe na prática clínica, dentro aí dos recursos da medicina chinesa, sempre foi acupuntura e moxa bustão, né? Eu comecei pela prática da acupuntura em moxa. Aí comecei a estudar fito, né, faz um tempo, só que o estudo da fito, ele demanda bastante tempo, né, porque a base teórica é complexa, você tem que estudar toda a parte de matéria médica e é coisa pra caramba. Aí depois você tem o estudo das fórmulas, aí depois você busca alguma coisa mais guiada, voltada para os clássicos, né? Então eu comecei a praticar bastante agora com fitoterapia e tô tentando integrar aí em todos os atendimentos. Cara, e eu tô tendo um resultado bem legal, eu tô me surpreendendo, né? A gente sabe que a acupuntura tem puta de um resultado interessante, mas quando você une os dois recursos, parece que a resposta ao tratamento do paciente é muito melhor. Então, assim, eu estou integrando a acupuntura, a fitoterapia aos poucos nos meus atendimentos e eu tô tendo bastante sucesso, estou me surpreendendo. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente com uma alteração gastrointestinal. O paciente tinha uma desbiose importante, uma alteração de flora, trânsito intestinal aumentado, gases. Apresentou episódios de hemorragia, né, por conta de alteração de flora intestinal, e eu estava tratando com acupuntura. Eu falei, vou inserir a fitoterapia dentro do contexto. Aí, construí aí uma fórmula, né? O que eu estou tentando fazer na minha prática? Eu trabalho com as fórmulas antigas, com as fórmulas clássicas, as fórmulas patenteadas, mas eu tento formular as coisas, né? Tento fazer algumas combinações. Eu gosto muito de trabalhar com decocção. Então, eu avalio a propriedade das ervas e vou construindo a própria formulação adequada ao perfil do paciente. É claro, né? Com muita segurança, com muita responsabilidade. Eu tenho uma formação em farmácia, então isso ajuda muito, que eu acabo integrando a parte de atenção farmacêutica aos meus atendimentos. Então, antes de prescrever,
eu avalio os medicamentos que o paciente utiliza, se é um paciente portador de alguma doença crônica e faz uso de algum medicamento, eu sempre tento avaliar se existe a possibilidade de uma interação medicamentosa dentro do contexto e tento formular alguma coisa específica. E assim, eu estou me surpreendendo com o resultado. O legal é isso, né? Assim, eu gosto de fito também, eu tenho conhecimento básico de fito, tá? Eu só indico poucas ervas ali, mais relacionada para a questão oftalmológica, igual eu falei. A questão da retinose pigmentar, eu sei que o paciente tem uma deficiência de vitamina A, então eu vou indicar o Goldberry, que tem a vitamina A como, assim, mas para outros fatores aí, né, ele precisa saber muito como que vai interagir, né, com outros medicamentos aí, se pode cortar o efeito, se pode aumentar o efeito. Então, para fitoterapia, a gente tem que ter o cuidado redobrado aí, né, até para vocês sugerir certos fitos, né? E na dosagem também, né, Leandro? Então começa com uma dosagem menor e vai aumentando para ver se o paciente não vai ter. Por exemplo, você falou do Gold, né? O Gold é um excelente tônico e regulador de sangue. Se você avaliar as características da matéria médica, ele já tem uma cor vermelha. Se é vermelho, tem o potencial de influenciar sangue. E é super interessante, por exemplo, para tonificar sangue de coração e sangue de fígado. Sim. Tonifica o sangue de vidro, melhora a qualidade da visão do paciente. Porém, o Goldberry é muito bom, só que você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se o paciente tem uma discrasia sanguínea, tem um distúrbio de coagulação, ou o cara faz uso de anticoagulante, já não é interessante você utilizar Gold. Tem trabalhos que mostram que o uso prolongado acaba alterando os fatores de coagulação do sangue, agregação plaquetária. Tem paciente que pode ter hemorragia, então você tem que tomar um certo cuidado. Precisa, né? E não, o mesmo cuidado que eu tenho quando eu vou agulhar os olhos do paciente, eu tentei também aí. E lembra, o diagnóstico tem que ser perfeito. Ó. A Vânia entrou aqui, ó. A Vânia foi também aluna da Ibramec, lá, estava no ambulatório, hoje é acupunturista e estava fazendo um trabalho muito legal. Um dia teve até a live dela aí. Um abraço para você, Vânia. A Kelly aí comentando também. Pessoal, reforçar sempre o estudo, né, Leandro? Reforçar sempre o estudo do pessoal, reforçar a prática clínica, reforçar, quando for procurar um ponto, fazer a palpação, procurar o ponto correto lá, saber a direção dos canais, aquela coisa máxima, né? Que tem na medicina chinesa, não adianta o pessoal inventar, falar que não existe, existe sim. Tonificação e dispersão é fundamental. Isso aí, quando eu quero tonificar uma coisa, quando eu quero dispersar outra, fazer em combinação, né? Ó, eu dou uma dispersada em tal órgão e tonifico outro. Então, isso é fundamental pro acupunturista. Então, não caia nessas balelas aí de pessoas que não têm atendimento, de pessoas que vocês vão ler atendendo, pessoas que você só vê falando, você vê o cara atendendo uma vez só, mas você nunca vê mais ele falando do que atendendo. Então tomem cuidado com isso, né? Porque às vezes você vai fazer, não vai ter o resultado esperado. Comprem vários livros, estudem diferentes autores, né, Leandro? Sim. Aquela questão, a gente fala muito dos clássicos, estudem os clássicos, mas estudem os livros contemporâneos também. Então tem muito livro cara, hoje que... Não tentem cortar o caminho, né? A tonificação, a gente sempre fala disso, a tonificação e dispersão não existe. Não existe por quê? Tá tentando cortar o caminho, né? E estudar a técnica de agulhamento é importante. Tonificação e dispersão tem várias técnicas. Aí você tem que estudar a base teórica, treinar para atingir o nível de refinamento. Uhum. Né? Aí é mais fácil você falar que não existe do que você se debruçar sobre os livros, praticar, entendeu? O Henricão aí, ó, o Henricão entrou. Meu, eu levo a acupuntura do mesmo jeito se você estivesse estudando um curso de medicina, odontologia, fisioterapia, tudo você tem que levar, você não tem que ir pelo caminho mais fácil.
Esse negócio de falar é fácil, não. Precisa estudar, você precisa. Às vezes você fala, vai ser maçante o negócio, mas é um negócio para ser maçante mesmo. Você tá trabalhando com saúde das pessoas ali, velho. Você está tendo uma responsabilidade. Tem muita gente que está botando fé em você. Muitas vezes a gente fala, às vezes um médico ele pode errar, né? E o paciente vai falar, ó, o médico é ruim ali, o médico não foi bom, né? Se o acupunturista erra, ele não vai falar que o acupunturista foi ruim, ele vai falar que a acupuntura não existe. Então, às vezes, ali você já vai tirar nunca mais a pessoa vai querer saber de acupuntura porque você fez um atendimento que não foi condizente ali, né? Ou você deu expectativas a mais para o paciente e não era aquilo que realmente aconteceu. Então precisa ter esse compromisso, esse negócio. Se o negócio for maçante, tem que estudar o negócio maçante mesmo. Não precisa estudar. Esse negócio também de estudar só quando tem vontade, tem que acabar com esse negócio aí, cara. Não tô com vontade de estudar agora. Meu, é dever estudar, cara. Você tem que ter. Falar assim, não, eu não tô com vontade, mas é meu dever, eu tenho que estudar agora, cara. Aí você vai criar né, Leandro? Uma rotina de estudos. Uma disciplina, né? Então, assim, não tem negócio, o Leandro que treina pra caramba, não tem dia que você não tem vontade de treinar? Tem. Vamos dizer, mas você tem o dever, você fala, não, eu vou. Então, assim, tem que fazer a mesma coisa. Então, tem um paciente esperando que você melhora ele. Aí você tá na sua cabeça, hoje eu não tô com vontade de estudar, não vou estudar, não. Não, você tem que estudar pelo dever, cara. Você tem o dever de estudar, então tem que falar, não tô com vontade, mas eu vou estudar. Mas não tá gostoso de estudar agora. Meu, mas quem falou que é para ser gostoso? Pô, tem que estudar e resolver o problema do paciente. Né? O caminho é árduo, né? Como a gente... O caminho não é fácil. Esse negócio de querer facilitar muitas coisas, de querer encurtar o caminho aí, isso aí, ó, eu não vejo com bons olhos isso aí, cara. Eu não vejo com bons olhos. O negócio de querer fazer colocar o aluno muito na condição de comodismo, muito cômoda, né? Muito cômoda. Não, tem que ir atrás, cara, tem que estudar. E também outra coisa, não espera só o que é passado dentro do que o professor passa. Vai atrás também de outra coisa, compra livro, né? Não fica só, eu ganhei essa apostila, fica só com a apostila, não vai comprar livro. Reserva um dinheirinho ali, eu não sei, hoje tem vários livros em PDF, sei lá, o Kindle, hoje tem... reserva um tempo e vai atrás, vai atrás, assim. O negócio não é para ser fácil, cara. A gente é acostumado com muita coisa fácil, né, Alemão? E quando a gente pega coisas mais que demandam, você vai pegando mais casos complexos, vai precisar de mais estudo, vai precisar de mais detalhe. Então, assim, tem que estudar mesmo, cara. O importante estudar a base teórica, exercitar o raciocínio clínico. Por exemplo, a gente estuda sempre, né? Sim. Por exemplo, na acupuntura sem frescura. Toda sexta-feira, não, agora tá de domingo, né? Domingo sempre rola um grupo de estudos. Nós já estamos na 7ª temporada do grupo de estudos Imperador Amarelo. Cada vez é um tema. Dessa vez a gente está estudando 5 sabores pelo ponto de vista do Juan Dineidin. Aí é trabalhoso. O que nós fizemos? Né? Um grupo de profissionais, a gente levanta todos os capítulos e falam a respeito de sabores, depois abre esses capítulos, vai extraindo as cláusulas, os trechos, né, que apresentam maior importância e coloca na roda, vai discutindo, debate, isso acrescenta demais, é uma forma de estudar. Eu gosto muito de promover isso porque é uma forma que eu utilizo para estudar, né? E ajuda demais. O pessoal mistura a coisa ser simples e a coisa ser fácil. Às vezes uma coisa é simples, né, Leandro? Mas ali você tem que bater várias vezes para aquilo, e dentro de tanta observação clínica, de tanto que você já viu, a coisa se torna simples. Mas não é fácil. Falar que
a medicina chinesa. Você pega o Imperador Amarelo, puta de um livrão, pega os clássicos das dificuldades, pega os livros aí de medicina chinesa. Tem livro de medicina chinesa que tem mais de 1000 páginas, né? Então, assim, estudem, não fica com esse negócio na cabeça que é fácil. Se você não tiver com vontade de estudar, estuda a mesma coisa, né, Leandro? Opa! Estuda a mesma coisa, meu. Pega livro, continua estudando, pega a disciplina aí. Eu sou um cara que, ó, a única coisa acho que eu faço bem na minha vida é a acupuntura. É o que eu posso falar. Que é um negócio que eu, Concordo. assim, ó, que eu tenho a disciplina, que eu pego mesmo o negócio, mesmo quando eu não estou com vontade, eu vou lá e estudo, eu vou lá e pego vídeos em inglês, estudo, outra coisa, vou atrás de várias coisas. E por isso que eu vejo que a acupuntura é para mim mesmo, né, essa questão, porque às vezes outras coisas eu não ia fazer. Então, se você só estuda quando tem vontade, só faz as coisas quando tá cômodo, vamos mudar esse pensamento aí, né? É importante, né? Buscar conhecimento para atingir o refinamento, para atingir o sucesso. Então, seria basicamente isso. Faz 1h15 que a gente está Tá fazendo mais de 1 hora a live aí, Leandro. É, né? Então é isso, Fabão. Mas é isso aí, o recado pro pessoal, né? De estudar mesmo, de fazer aí, de perguntar, sempre quando for fazer pergunta para os professores, pode perguntar para mim à vontade, mas sempre anote os sinais e sintomas, pegue o pulso do paciente, pega a língua, né? Aí a gente vai conseguir dar um direcionamento melhor, né Leandro? Sim. E já que a gente está falando de estudo, né? Vamos falar, Fábio, que a gente tá produzindo alguns conteúdos e em breve a gente vem com algumas novidades aí pro pessoal. Pode revelar? Acho que pode. Pode. Pessoal, a gente tá muito essa questão do flow, né? Como é que é é flow, né, irmão? Podcast. O pessoal tá muito nessa linha de fazer os podcasts agora. E o que é legal é que a gente acompanha um trabalho de um podcast chamado Flow, que é um podcast sem bandeira, né? Um negócio para fluir mesmo. E a gente está pensando em fazer alguma coisa parecida. Na verdade, a gente vai fazer, né? Já era para fazer essa semana, a gente acabou adiando. Isso. Eu aprendi muita coisa na acupuntura, na medicina chinesa, quando eu sentava tanto com o Leandro, com o Henrique, com o Vinícius, com outros professores, ou alunos também. Quando você senta à vontade, né? Você está bem à vontade para conversar com assim, um bate-papo de boa. Aí você fala, nossa, você viu aquele filme, né? Tem vezes que a gente até analisa filme, analisa série, mas com o olhar da medicina chinesa ali, ó. Você falou, aquele cara ali, meu, ele tem o aspecto dele ali, ele é meio madeirão, né, meu? Ó, o cara é muito rígido. Então, a gente transporta isso para uma conversa assim de bate-papo mesmo. A gente vai falando muito... falando coisas de boa, como você começou na acupuntura, eu comecei na medicina chinesa mesmo, vou até falar aí, Leandro. Eu trabalhava com informática, achava que gostava que trabalhava com informática, né? Já tinha feito a faculdade de comunicação social, né? O que eu gosto mesmo é de falar, né? Eu perceber. Acho que nessa questão de comunicação social, assim. Mas não era minha área, né? Então tava meio perdido ali, totalmente perdido. Tava na informática, mas não era aquilo que eu queria mesmo. Aí depois o pai do Regis, né? Sou muito grato pelo Regis, pelo pai do Regis, me incentivou a estudar acupuntura. E eu quando eu comecei a estudar, meu, bateu o amor à primeira agulhada já, mas eu tava perdidão aí.
Tava totalmente perdido na vida, antes de começar a estudar acupuntura. Meu Shen tava totalmente indo para cá e para lá, não sabia para onde ia, né? O alemão aí, quando começou a estudar acupuntura aí, tava em depressão, tomou um chifre. E... Tô zoando, né? Tinha tomado um chifre, né, alemão? Aí começou a estudar acupuntura. E essa conversa é muito motivadora, né? A gente vê o Fábio, a gente pensa, pô, se ele conseguiu partir dessa história, eu também consigo. Não, então é isso, a gente tá tentando não, né? Vamos produzir, né, um conteúdo aberto, sem bandeira nenhuma, Assim, para falar de medicina chinesa. a gente vai falar das nossas particularidades, algumas, né, algumas particularidades que a gente pode falar. A gente vai falar e a gente vai colocar na visão da medicina chinesa isso aí. Então a gente vai. Pô, então naquele tempo lá eu tava meio perdido. Meu Shen tava meio. Não sabia para onde ir. Talvez naquele momento tava com uma deficiência do sangue do fígado, não sei. Eu tava sem direção, né? Que o fígado aí dá uma direção para a pessoa, né? Então a gente vai tentar fazer um bate-papo descontraído, falando de coisas engraçadas, né? Coisas engraçadas que aconteceram com a gente e para tentar vincular com a medicina chinesa, né, Leandro? Sim, tem bastante história para contar. Então vão ser perguntas igual essa aí que eu fiz pro Leandro aí. O alemão ele fica. Ó, até quando a gente faz uma pergunta para o alemão, como ele fica vermelho, ó. O Ian fica acendendo aí, ó. Tem que tomar cuidado com o tipo de pergunta, né? Então, mas a gente vai tentar conduzir da melhor forma possível, falando um pouco da nossa experiência, trazendo outras pessoas. A gente vai tentar utilizar uma forma diferente, né? Até para ensino, né? O modelo tradicional de ensino, ele considera poesia, ditado. Se você abrir o Imperador Amarelo conversando com o ministro dele, trocando ideia. Então a gente vai tentar fazer isso, só que de uma forma um pouco diferente. E sem colocar as pessoas em maus lençóis. Né? Não, lógico que não. Sempre quando a gente chama algum convidado, a gente vai perguntar. A gente pode perguntar, a gente vai perguntar para ele se pode perguntar isso antes. Nem sempre. Nem sempre. Para mim, pode perguntar tudo. Algumas coisas não, né? Mas a grande maioria das coisas pode perguntar. Mas para ficar uma coisa descontraída, né? E a gente gravar na cabeça, né? Ficar algumas coisas pegam fácil, né, Leandro? Assim, quando a gente analisa, até essa questão, né, de analisar série na Netflix, analisar filmes aí. Hoje eu vou assistir aquele filme na alemão, você estava falando do super-herói lá, do Superman lá. Tá, 4 horas de filme? Isso. Então, vamos... Pode falar. Então eu vou assistir esse filme aí que o alemão fala que ele é viciado nesses negócios da Marvel aí, eu vou assistir com aquele olhar na medicina chinesa, vou falar, ó, esse ator aí tem mais característica de um elemento, isso aí. Sei lá, o Aquaman, ele gosta mais de água, então ele tá mais ligado com a questão do rim, sei lá, o Superman gosta de voar, então tá mais ligado com a questão do vento aí, do fogo, fazer algumas coisas básicas, assim. Aí você pega aquela versão de 2017 que não serve pra nada e esquece ela. E é isso. É isso, pessoal. Obrigado por assistir a live aí. Participe aí do evento, né, irmão? O nosso evento dental, ele ocorre uma vez por ano e a proposta é trazer bastante informação voltada à medicina chinesa. E esse ano o evento está bem denso, ele está bem interessante. A gente está divulgando aí na página do Dental os palestrantes que vão participar, o conteúdo programático do nosso evento. E tá bem legal. Vai ter palestra sobre fitoterapia, sobre Qigong, sobre acupuntura. Então a gente está tentando construir algo bem interessante. O Enseia do ano anterior, ele já foi muito legal. E esse ano eu tenho certeza que vai ser melhor ainda, porque é um trabalho árduo aí de todos os organizadores. E para quem estiver interessado para conhecer um pouco mais do evento, acesse a página do Ental no Instagram, ental.acupuntura. O link para a inscrição está na bio. Eu sou um dos palestrantes confirmados, eu vou falar a respeito de fitoterapia esse ano.
E vai ter bastante coisa voltada para a medicina chinesa. Tá muito legal. Conto aí com a presença de todos. Então participem aí, fiquem de olho nas nossas novidades aí do Iniciativa Agulhadores, né? Que, eu, o Henrique e o Leandro, que a gente vai estar fazendo mais cursos aí. É lógico, a gente vai dar cursos separados, cada um dá o seu curso, mas vai juntar aí também nós três aí para fazer algumas coisas. Tem o Rezec, tô vendo o Rezec aqui, ó. Rezec vai ser um dos nossos convidados aí, a gente vai fazer umas perguntas para ele aí. A gente vai ter uma lista de convidados. Você falou que não pode perguntar, né? Então, Alemão, salva a live aí que eu vou colocar no meu canal lá no YouTube lá. Ó, o Ângelo também. O Ângelo também é um cara que a gente pode chamar aí para os nossos convidados. E a galera, quem quiser ser convidado, manda uma mensagem pra gente aí que a gente coloca. Aluno também. Não tem essa não. Vamos colocar na roda de conversa. Se você quiser fazer live com a gente, manda mensagem aí. Quando a gente começar, você vai ser um dos convidados. Beleza. Aí, o Rezec falou que vai responder tudo. É nóis. Então é isso. Beleza? Então, aperta o botão, alemão. 9h30 já, né? Antigamente o Instagram ele segurava por 1 hora, agora parece que ele tá, né, deixando o negócio fluir, livre fluxo. Então é isso, eu gostaria de agradecer a participação de todos. É sempre um prazer fazer essas transmissões. Valeu, Fábio. É nóis. Monstro da medicina chinesa, acrescentou demais. É isso. E é isso, fiquem atentos aí que a gente vai estar produzindo bastante conteúdo. Isso. E a Magia Dental. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Fiquem Quem quiser dar um print aí, ó. Tchau, gente. Tchau. A live vai ficar gravada aí. Acho que vai ficar. Se não fizer nada vai, aqui, eu aperto o xizinho, né? Pronto. Boa noite. Boa noite.